A Bíblia consagrada por cristãos em todo o Brasil chega em uma nova edição ampliada. Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. Experimente uma abordagem profunda das doutrinas pentecostais com a ampliação de suas notas e estudos. O exclusivo projeto gráfico desenvolvido, agora em 2 cores, permite maior facilidade na localização de textos e suas referências. Novos diagramas, ilustrações e mapas ao longo do texto compõem um vasto conjunto de recursos para auxiliar o entendimento do contexto dos tempos bíblicos. Sistema de referência cruzada, artigos, localizadores temáticos, introdução de livros e muito mais. A Bíblia, que é sinônimo de solidez da doutrina pentecostal, ficou ainda melhor. Aprofunde seu conhecimento na riqueza que é a Palavra de Deus através da Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. À venda nas livrarias evangélicas, na rede de lojas CPAD e através de nossa central de atendimento 0800 021 7373. Ou acesse nosso site cpad.com.br. Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 3. O Messias já veio. A paz do Senhor Jesus, querido professor, prezada professora, querido superintendente de escola dominical. Estamos aqui mais uma vez para refletirmos um pouquinho a respeito da 3ª lição da revista Lições Bíblicas Jovens. O título dessa lição é O Messias já veio. Eu espero que essa lição esteja sendo uma bênção para a sua vida, para a vida da sua classe, que os seus alunos, pela graça de Deus, tenham a oportunidade de potencializar mais a vida espiritual deles, a sua vida, a nossa vida, diante da presença de Deus. Esse salmo, o salmo de número 2, ele é um salmo muito especial, porque é um dos principais salmos que nós poderíamos classificá-lo como um salmo régio, como um salmo que fala do rei, como um salmo que fala daquele que foi ungido por Deus para reinar. Essa é a ideia. Nós temos a imagem de um Deus que reina, que domina, de um Deus que ungiu o seu Filho, e temos também a imagem de reis da terra que se rebelam contra a soberania de Deus. Este salmo também traz uma imagem muito interessante que nós vamos comentar daqui a pouco, em que nós podemos refletir a respeito de 2 expressões, né? O riso de Deus e a zombaria de Deus. Deus ri, Deus zomba dos homens. Muitas pessoas podem ter, num primeiro momento, um certo distanciamento por essas 2 expressões. Mas nós vamos trabalhar esses 2 aspectos e vamos explicar um pouquinho o que essas expressões querem dizer a respeito até da natureza de Deus. Eu dou uma dica aqui, nesse momento, para que você apresente um quadro à sua classe que se encontra na página 18 da sua revista. Está aparecendo na tela para você e acompanhe comigo. Esse quadro é uma orientação pedagógica que trabalha pelo menos as 4 principais cenas do Salmo de número 2. Então você vai observar nesse quadro o primeiro item,
nós temos uma frase que diz que o salmista começa uma alusão aos povos e reis da terra em oposição ao ungido de Deus. Então são os versículos 1 aos versículo 3, eles trabalham exatamente essa tese. Os povos da terra fazem oposição ao ungido de Deus. O segundo item é: Deus responde zombando dos ridículos intentos do mundo para removê-lo do cenário. São os versículos 4 a 6. O terceiro item é: Deus, o Pai, promete que enviará o seu Filho amado para aniquilar todos os que se opõem ao seu governo. Então, o Filho amado, ou ungido, é aquele que virá para aniquilar aqueles que se opõem ao seu governo. E, finalmente, o quarto item, através do salmista, o Espírito Santo exorta a raça humana a ser sábio diante de Deus, a se submeter a Deus. Pois bem, esse salmo, naturalmente, de acordo com o Antigo Testamento, ele está falando do rei, do Messias, que antes da revelação do Senhor Jesus fazia sentido apenas para o povo judeu. Mas nós vemos claramente que em Mateus capítulo 3, versículo 17, essa expressão do Salmo está presente no Evangelho, onde nós lemos o Senhor Deus falando para o seu Filho: este é o meu Filho amado. Ou seja, é uma aplicação clara do versículo 7, né? Bem semelhante à pessoa de Jesus. Por isso que na fé cristã este salmo ele é reconhecido como um salmo messiânico, como um salmo que declara o Senhor Jesus como um verdadeiro Messias. Mas aqui nós queremos meditar um pouco, e é um ponto que você pode trabalhar com a sua classe, é exatamente essas duas imagens que o Salmo apresenta. De um lado, o Deus Todo-Poderoso que ungiu o seu Filho para reinar, e do outro lado, povos da terra, reis da terra, que se rebelaram contra a autoridade do Filho de Deus. Aqui nós temos um ensinamento extraordinário da soberania de Deus. Nós temos um ensinamento extraordinário do quanto que Deus é soberano, é criador, governa sobre tudo e deseja que os homens reconheçam essa autoridade. Só que, infelizmente, os homens, os reis da terra, se rebelam contra essa autoridade. E aqui, esse é o ponto que eu quero enfatizar, nós percebemos duas expressões no versículo 4. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Essa linguagem, em teologia, quando nós estudamos, nós compreendemos que são algumas expressões que o autor sagrado usa, que nós denominamos em teologia de antropopatismo, que é o quê? É no sentido de fazer com que pessoas como nós compreendam certa natureza de Deus agir, nós acabamos atribuindo a Deus alguns aspectos dos sentimentos humanos, alguns aspectos das paixões humanas. Então, esse sentido de riso, esse sentido de zombaria, na verdade, ele quer reforçar a ideia de que o ser humano não pode se rebelar contra Deus. Se ele segue por esse caminho de rebelião contra a autoridade divina, contra o seu filho, ele está fazendo isso para o seu próprio abismo.
porque entre a soberania de Deus e a limitação humana há um abismo imenso. Por isso que não há como o ser humano se rebelar contra Deus, achar que será bem-sucedido, porque Deus é soberano. Isso nos faz lembrar um episódio de Gênesis, onde nós observamos os homens construindo a Torre de Babel e o próprio Deus agindo para impedir esse intento que queria mostrar a soberba humana, o enfrentamento do ser humano em relação à soberania de Deus. Então, essas duas expressões, esses dois antropopatismos, eles querem justamente trazer à nossa memória essa imagem de que Deus é soberano, o ser humano é limitado, ele pode se movimentar agora, mas no fundo de todas as coisas, quem governa é Deus. Esse aspecto soberano de Deus, esse aspecto de Deus governar, você pode e deve trabalhar diretamente com a sua classe no sentido de estabelecer para os jovens que estão nos ouvindo, que estão estudando essa lição, como que Deus governa o mundo por meio de Jesus Cristo. Esse é o ponto. Há ungido de Deus, e o ungido aqui para nós que somos cristãos é o Senhor Jesus Cristo. Isso é ratificado no Novo Testamento, isso é ratificado ao longo das cartas apostólicas. O Senhor veio, o Senhor se manifestou em carne, o Senhor veio na plenitude dos tempos, deixou a sua glória e encarnou na limitação humana, vivendo aqui no mundo dos homens para manifestar o reino de Deus. E aqui há um ponto muito importante, prezado professor, prezada professora, como é importante os jovens, a classe de jovens, ter desenvolvido no seu espaço de educação o princípio do reino de Jesus e obediência deles ao chamado de Jesus. Aqui nós estamos trabalhando e nós finalizamos exatamente a nossa lição no terceiro tópico, mostrando exatamente um chamado à rendição e à submissão. Essas duas expressões, no contexto que nós nos encontramos hoje, não são fáceis de serem trabalhadas, é bem verdade. Nós vivemos uma cultura onde pessoas se sentem incomodadas de ouvirem falar a respeito, por exemplo, de submissão. Submissão para a cultura de hoje é sinônimo de se curvar, é sinônimo de opressão para muitas pessoas. É sinônimo de algo que é desagradável. Entretanto, e aqui esse é o ponto que eu gostaria de destacar, e você deve fazer isso na sua classe. Submissão, no sentido bíblico, significa você ter perfeita clareza de que a sua vida é plenamente dominada pela presença de Jesus Cristo. Era inimaginável, na igreja do século I, um cristão que não tivesse plena consciência de que sua mente, seu coração, sua vida toda era completamente dominada por Jesus. A submissão, a rendição ao reinado de Cristo é dizer que Ele é rei em nós de maneira inteira. Ele é rei do meu pensamento, Ele é rei do meu sentimento,
Ele é rei da minha vontade. Há uma frase que é muito conhecida de um teólogo holandês que diz que não há 1 metro quadrado nesse mundo que Jesus Cristo não diga é meu. Essa é a ideia de submissão. Estar submetido a Jesus. E um outro ponto muito interessante é que uma das principais virtudes da fé cristã é a virtude da humildade. Jesus Cristo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Na perspectiva bíblica, não há possibilidade de ser humilde e desenvolver a virtude da humildade sem a virtude da submissão, sem a virtude da obediência. Submissão, obediência e humildade são virtudes intrinsecamente ligadas. E olha, que coisa muito interessante. Como eu disse no início, tem pessoas que têm tremenda dificuldade de trabalhar essas virtudes, porque, por um lado, há alguns que abusam disso para poder dominar sobre pessoas, e, por outro lado, há outros que têm uma ideia muito impetuosa, dizendo ou achando que não deve se submeter a nada e nem ninguém, e vive por conta própria. Só que nenhuma dessas duas perspectivas são perspectivas bíblicas. A perspectiva bíblica, ela nos chama, ela nos convida a desenvolver a humildade. Só tem uma maneira de desenvolver essa virtude. É se submetendo a Jesus, obedecendo a Jesus. E no caso, no contexto do corpo de Cristo, isso tem a ver, isso tem muito a ver também dessa virtude ser desenvolvida na comunhão da igreja local, quando eu me submeto a uma liderança espiritual, quando eu me submeto a uma liderança que reflete as virtudes de Jesus, a graça de Jesus. Ou seja, não há obediência, não há submissão no etéreo, né? Submissão a Cristo é de uma maneira muito concreta no âmbito da comunhão da igreja, do corpo de Cristo. Eu creio que ao refletirmos a respeito de Jesus como o verdadeiro Messias, o Jesus que reina sobre a nossa vida, que reina sobre a nossa vontade, que reina sobre o nosso sentimento, que reina sobre o nosso pensamento, esse é o convite da lição desta semana, de modo que o Senhor Jesus venha a ser verdadeiramente Rei das nossas vidas. Eu gostaria de convidar que você fizesse essa reflexão com os jovens de sua classe. Trabalhassem com ele essa perspectiva. Quem é que está reinando no coração? E é muito interessante mostrar, isso é mencionado até na lição, que a proporção que Jesus reina no nosso interior, ele ordena a nossa vida no exterior. Isso é muito claro. Não é à toa que a gente vê nas cartas de Paulo, principalmente na carta de Paulo aos Gálatas, que ele fala do desenvolvimento do fruto do Espírito. Desenvolver o fruto do Espírito é desenvolver o reinado de Jesus no nosso coração, na nossa vida. Então, a cada momento em que Jesus reina em nossa vida, que Jesus reina em nosso coração, isso é transparecido, isso transparece na nossa vida externa. Isso
transparece nas nossas ações, isso transparece em nossos testemunhos públicos, isso transparece em nossa vida como um todo. Então que Jesus reine. Esse é o apelo na lição desta semana, na lição deste domingo. Que Jesus reine na sua vida, que Jesus reine na minha vida, que Jesus reine no coração do jovem que está te ouvindo. Que nesse domingo a graça de Deus abunde, superabunde na vida da sua classe, na vida dos seus alunos. Eu quero aproveitar esse momento de reta final, mais uma vez indicar a você, professor, a você, professora, o livro de apoio da nossa revista Lições Bíblicas de Jovens, produzido com muito carinho pelos nossos editores, que também trabalham aqui na editora da CPAD, irmãos Tiago Santos, Thelma Bueno. É um livro que vai te ajudar a conhecer melhor, a refletir, a expandir melhor o conteúdo desse comentário. O nosso desejo é que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, professor, a sua vida, professora, e que neste domingo tenhamos uma escola dominical de bênçãos e que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, reine completamente em nossos corações, no nome de Jesus. Deus abençoe.